Editorial. Senhoras e senhores, muito bom dia. Uma conversa daquelas de consultório médico ontem girou em torno dos cuidados que as pessoas precisam ter ao contratar outras para trabalhar, para casar, para morar juntos, para colocar dentro de casa, dentro da sua chácara, dentro da sua fazenda, enfim. Todo cuidado é pouco. Embora existam as facilidades de checagem e a polícia possui um serviço seguro, sigiloso para fornecimento de informações, poucos são os que se acercam dos cuidados em relação às pessoas que colocam para dentro de suas empresas, indústrias, residências, casas, chácaras, fazendas, etc, etc. A própria Bíblia diz: maldito o homem que confia no próprio homem. É que o homem possui a chamada natureza falha, e podemos errar, e embora o erro seja humano, o homem é o único animal na face da terra que erra por maldade, malvadeza, cobiça, inveja. Se fôssemos descrever os motivos para erros, ficaríamos aqui conversando um dia inteiro e não chegaríamos às conclusões, mas basta apenas a explicação que a natureza humana é falha. Partindo desse princípio, e como vivemos em sociedade, apesar da necessidade dos cuidados, precisamos não deixar que o medo de se relacionar com as pessoas tome conta de nós, vire uma fobia e se transforme num sofrimento. Mas dizia a minha saudosa tia Laura, tia também do Serjão, que cuidado e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Na conversa de consultório, que é o nosso tema de hoje, uma senhora contou que contratou uma empregada de meia-idade para trabalhar na casa dela e começou, depois de alguns dias, a gostar do trabalho da contratada, que ela era eficiente em tudo, chegava e saía em horário certinho, sempre muito pronta para ajudar. E ela foi tomando confiança na empregada, mas começou a sentir que alguns objetos pequeninos começaram a sumir. E ela, como já tem uma certa idade, imaginou: acho que minha neta deve ter tomado emprestado. Depois pensou: acho que coloquei meu brinco no lugar e não estou achando. E como as coisas continuavam sumindo, até um dia ela pediu ao filho, que não mora com ela, para que checasse o nome da empregada que havia sido contratada e descobriu que havia contratado uma vigarista de marca maior, com várias passagens na polícia por roubo, emissão de cheque sem fundos e outros rolos. E então ela, elegantemente, demitiu a empregada sem que a mulher soubesse por qual motivo estava sendo demitida. Disse que, depois da demissão da ladra, que se fazia passar por uma boa doméstica, mandou trocar todas as fechaduras da entrada e do portão da casa. Foi um erro? Claro que foi. Antes de contratar uma empregada doméstica, uma pessoa que vai ficar na sua casa, uma pessoa que vai ficar na sua residência, com você ou sozinha tomando conta de sua casa, a primeira coisa que qualquer pessoa precisa fazer é conhecer quem está contratando. É feio agir assim? É pecado? Claro que não. É uma relação de trabalho, de confiança mútua. Você cede a casa, abriga a pessoa e ela trabalha e você paga. Então, trabalho é trabalho, amizade é amizade.
Precisamos saber separar as coisas, porque senão essa relação fica bagunçada, vira bagunça e sempre alguém sai perdendo e às vezes muito. E o que aquela conversa me fez lembrar? O bárbaro, o duplo assassinato que o nosso querido ex-vereador Cristóvão Silveira e sua esposa Dona Fátima, que inclusive foi minha ex-funcionária no Jornal da Manhã, acabaram sofrendo. Fiquei perguntando como que o Silveira, homem público experimentado no relacionamento humano, excelente administrador de empresas, contratou aquele trio de vagabundo que só de olhar na cara deles você já vê, você já sente a maldade espelhada nas suas aparências, nas suas feições. Tem que se saber por que ele contratou aquele trio de malfeitores, porque é fácil olhar para eles e sentir que não eram pessoas de boa índole. E à tarde, mandei puxar a vida pregressa dos três. Aliás, a polícia também fez isso e pasmem. O pai dos rapazes, o tal de Riverino, mas acho que é Rivelino, possui 10 passagens pela polícia por furto, ameaça, violência doméstica e até lesão corporal dolosa. O mais novo deles, o tal de Rogério, filho do tal de Riverino, quando menor era daquele marginalzinho cafajeste, porque sabia que era menor e estava protegido, abrigado por esse estatuto que não é deste mundo, que prioriza o menor infrator, dando-lhes a oportunidade para que, quando adultos, se integrem à sociedade, o que é pouco provável, porque pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. Esse vagabundo, segundo a regra de que fruta não cai longe do pé, e se o pai já era um marginal, os filhos certamente o seguiriam, esse Rogério possui, quando menor, 6 passagens por furto, vias de fato e lesão corporal dolosa. Quer dizer, ladrãozinho, brigador de rua, patoteiro e de péssima conduta pessoal. O irmão dele, por nome Alberto Nunes, não tem passagem policial, mas tem índole, porque tem banditismo no seu DNA, tanto é que participou do crime como se fosse uma coisa normal. Não entendo como Silveira contratou esse trio de marginais para cuidar da chácara onde ele vivia com a família. Colocou a raposa para tomar conta das uvas. Trouxe para dentro de casa, porque a chácara era a casa dele, um trio de malandros, ladrões, brigadores e, acredito, ruins de serviço, porque o lugar onde ficavam, segundo as fotos, era um lixo, contrastando com o resto da chácara, com uma casa linda e muito bem cuidada, porque a Dona Fátima era uma mulher cuidadosa e muito caprichosa. Aposto que, se o Silveira tivesse ido à polícia, puxado a capivara dessa turma que ele recolheu em sua chácara onde morava, não teria sido brutalmente assassinado. Porque esses três, só de olhar na cara, dá para ver que eram tudo menos trabalhadores rurais. É triste falar isto porque estou emocionado. O Silveira e a Dona Fátima eram pessoas boas, de bom relacionamento com todo mundo e não podemos negar, ontem este foi o assunto do dia. A cidade ficou e continua consternada. A brutalidade foi tamanha que os corpos tiveram que serem reconstruídos para que pudesse haver o velório, pelo menos com o caixão aberto, porque senão seria velório em caixão fechado ou, no máximo, na chamada câmara ardente. Não deixe se intimidar com isso.
Mas ao contratar alguém para trabalhar na sua chácara, na sua fazenda, na sua casa, no seu sítio, pegue nome, RG, CPF, vá à Polícia Civil e consulte para ver se esta pessoa merece a sua companhia. Tem gente que exagera e manda puxar até se a pessoa é daquelas acostumadas a levar patrões no Ministério do Trabalho. Não aconselho e acho que nem se deve fazer isso, porque assim como existem maus empregados, também existem maus patrões. Mas os dois lados precisam se precaver, porque no mundo atual a violência impera. Matar uma pessoa hoje dá menos problema do que matar um animal silvestre. Nossas leis são fracas e não seguram bandidos nas cadeias. Eles matam e daqui a pouco já estão nas ruas fazendo coisas piores. Infelizmente, em nosso país, não é como no Oriente Médio, onde esses bandidos já estariam enforcados ou passados publicamente a fio de espada. Aqui vão ficar presos por alguns anos, mas logo estarão nas ruas fazendo igual ou pior até que enfrentem a polícia e acabem ou matando um policial ou sendo mortos nesse tipo de confronto e ainda vão dizer que polícia é violenta. De qualquer forma, perdemos nossos queridos Cristóvão Silveira e Dona Fátima. Para os que os mataram, agora, a revolta, a lei, a cadeia, as privações, mas ainda estarão vivos. A família do vereador perdeu, mas as famílias desses bandidos não vão perder nada. Cadeia neles é até sossego para aqueles que os conheceram soltos antes dessa violência, dessa barbaridade que fizeram. É uma pena que a pena para eles, seja qual pena for, será leve. É uma pena que não exista uma pena de morte para mandá-los para a cidade dos pés juntos. E olha, é uma pena. Bom dia.